Existe uma máxima dos animes: se você tem um personagem velho ou um personagem muito quieto em uma posição de poder, você deve esperar muita coisa deles. E o vídeo de hoje é sobre um dos personagens que retratam esse tipo de estereótipo: a Capitã Unohana. Nessa última temporada, Unohana vira uma personagem icônica e bastante fascinante no mundo de Bleach. Também conhecida como Hetsu Unohana, ela desempenha um papel muito importante nessa última temporada, porém nas outras temporadas, como eu já disse, ela é uma personagem bem apagada. Sinceramente, ela é uma das personagens que mais me chamava a atenção. Todos demonstravam ter um respeito enorme por ela, mas ela aparentava ser extremamente fraca e invisível. Porém, eu sabia que existia alguma coisa no passado dela que a transformava em perigosa, pois uma pessoa fraca e invisível não conseguiria ser uma capitã. Bem, Unohana é uma mulher de aparência serena e elegante, com longos cabelos negros e um olhar penetrante. Ela é tratada como capitã da 4ª Divisão da Gotei 13, uma organização de guerreiros espirituais responsáveis por proteger o mundo humano e o mundo espiritual no universo de Bleach. No entanto, por trás de sua aparência gentil e seu papel como curandeira, Unohana guarda um segredo sombrio. Ao longo da história, Unohana revela uma faceta totalmente diferente de sua personalidade. Ela é uma das guerreiras mais habilidosas e poderosas do universo de Bleach, com habilidades em combate que rivalizam com os melhores lutadores, e também possui um passado misterioso e uma reputação de ser uma das capitãs mais temidas. A dualidade da personagem, combinado com sua natureza serena e compreensiva, com sua ferocidade e habilidades marciais, fez de Unohana uma figura intrigante e complexa. Sua presença na série acrescenta camadas de profundidade à narrativa e desperta o interesse nos fãs, que estão sempre ansiosos para descobrir mais sobre seu passado e suas motivações. Unohana é um exemplo notável de como o personagem pode transcender expectativas, mostrando que nem tudo é o que parece. Sua história cativante e seu papel multifacetado no universo de Bleach a tornam uma figura inesquecível. Bem, a Unohana, como já disse, ela é uma mulher de aparência gentil e encantadora, o que combina perfeitamente com sua habilidade amável e cortês. Ela é conhecida por sua voz suave, educação impecável e afeição que se reflete em sua maneira de tratar os outros, incluindo subordinados e até mesmo inimigos, com honra e respeito. Em um certo ponto de sua vida, ela adotou o nome Yachiro Unohana, sendo temida como a mais terrível criminosa que já existe na Soul Society. Foi então que Yamamoto Genensai a procurou para ela se unir a ele, tornando-se um dos membros fundadores da Gotei 13. Unohana estabeleceu as bases para a formação do que seria a 11ª Divisão, sendo assim a primeira capitã dessa divisão e a primeira Kenpachi. No passado, aprendeu a arte da medicina com Tenjiro Kirinji. Após ascender ao posto de capitã, ela embarcou em uma missão sanguinária para aniquilar guerreiros nas fronteiras impetuosas de Hokugai. O brilho de sua sede por combate se esvaiu com o tempo, e ela passou a vagar de um lugar para outro em busca de algo que satisfazesse sua espada. Foi nesse percurso que ela se deparou com um mero garoto destinado a ser conhecido e temido como Zaraki Kenpachi. No meio de sua luta, o menino infligiu ferimentos, reacendendo assim a chama interior que fazia saborear a carnificina. Apesar de ser a única a permanecer de pé no árduo desfecho do empate, ela foi obrigada a reconhecer a superioridade avassaladora dele. A pessoa mais apta a assumir o título de Kenpachi. Passado algum tempo desde aquele confronto brutal, Unohana abandonou a sua lealdade à 11ª Divisão e assumiu o posto de capitã da 4ª Divisão, onde suas habilidades seriam exploradas de formas mais inteligentes. A única participação notável dela durante o arco da Soul Society é quando ela comparece à reunião de emergência de capitães, convocada pelo capitão comandante Yamamoto. Após a aparente morte de Aizen Sousuke, ela examina o corpo e confirma a morte de Aizen. Durante a saga do Ekumundo, ela tem uma participação bem legal com o Ichigo, onde eles estão saindo de Las Noches e voltando para Karakura, através de um portal chamado Gargantua, que o Kotiki Mayuri criou. Essa parte especial tem uns diálogos bem legais, e ali ela percebe a extensão da Heiatsu do Ichigo e também começa a criar uma ideia de como a Bankai dele funciona. No arco da Guerra de Sangue de 1000 Anos, é onde ela realmente mostra todo o seu poder e astúcia. Unohana participa de uma reunião de líderes que se discute a derrota relacionada à infiltração dos Quincy's, recebendo instruções para se preparar para a guerra junto aos demais líderes. Após o início da invasão da Sociedade das Almas, onde ela fica sabendo que um membro da 10ª Divisão teve sua Bankai roubada. Unohana nota então que ao analisar suas energias espirituais, os líderes das 2ª, 6ª e 7ª Divisões também tiveram suas Bankais roubadas.
Mais adiante, o Nohana e diversos outros membros da Gotei 13 se surpreendem ao sentir a presença de Yamamoto avançando para a linha de frente. Ao perceber que a Bankai de Yamamoto está tendo um efeito na Sereitei, ao fazer isso, ela espera que Yamamoto termine a batalha rapidamente, antes que ele destrua a própria Sociedade das Almas com seu incrível poder. E alguns minutos depois, todos os capitães que estavam ali presentes ficam completamente chocados sabendo que o seu líder, e Shinigami mais forte, acabou de ser assassinado. Mais tarde, após a recuperação dos ferimentos de Zaraki, o Nohana o conduz ao nível mais baixo da grande prisão subterrânea central, seguindo as ordens de Kyorako a fim de treinar o capitão da 11ª Divisão para se tornar forte o suficiente para enfrentar os Quincy's. Revelando terem deixado marcas um no corpo do outro no passado, os dois capitães finalmente colocaram em prática sua longa animosidade um pelo outro e deram início à batalha mais incrível de todos os animes. Enquanto o Nohana e Kenpachi lutam, ela demonstra uma notória vantagem contra Zaraki, desviando de seus golpes com movimentos ágeis de suas mãos e pés. Elogiando Kenpachi por ter retirado a bandagem de seu olho no início da luta, o Nohana observa que isso significa que a força que ele está exibindo no momento é o seu limite absoluto. Então, ela fica extremamente decepcionada e o chama de fraco. A capitã da 4ª Divisão fere Kenpachi com uma faca oculta e afirma que aqueles que seguram a arma em uma mão e não fazem nada com a outra parecem não estar desfrutando da batalha. Percebendo que ela mudou desde a pessoa que ele costumava admirar, Kenpachi a critica por usar truques que ela não utilizou em sua luta anterior. Curioso para saber se ele se tornou mais fraco, Kenpachi explica que costumava sentir tédio durante as lutas antes de conhecer o Nohana, e que quando lutou contra ela, sentiu medo pela primeira vez. Apreciando a luta por causa desse sentimento, desde então ele desejava lutar como ela. Percebendo que ele pode estar à beira da morte sem conseguir derrotá-la, Kenpachi só consegue derramar uma única lágrima quando Nohana perfura sua garganta com uma lâmina. Observando que ele quase tinha desmaiado, o Nohana comenta que ele pareceu derrotado por um momento, ignorando sua pergunta e continuando a luta contra ele. O Nohana pensa consigo mesmo que Kenpachi não vai morrer, pois ele se torna mais forte cada vez que se aproxima da morte, e que foi o seu erro e o pecado que ela impôs sobre ele. Enquanto reflete sobre sua luta anterior, o Nohana continua a infligir graves ferimentos em Kenpachi e os cura. Observando que os limites que ele inconscientemente estabeleceu para si mesmo em sua batalha original estão sendo gradualmente removidos, ela promete continuar até que ele a supere quando Kenpachi começa a infligir danos nela. Após sofrer um golpe devastador, o Nohana revela que aprendeu a fazer curativos apenas para prolongar suas batalhas. Recuperando-se do ferimento, ela prontamente demonstra sua Bankai e inicia mais uma vez seus ataques contra Kenpachi. Conforme Zaraki começa a dominar a luta, o Nohana reflete sobre o primeiro encontro deles e como após o término de sua primeira luta, ela reconheceu sua dignidade para o título de Kenpachi. Bankai Minazuki Zakyou wa kore nite oshimai. Sentindo satisfação por finalmente ter desbloqueado todo o seu potencial, graças à orientação implacável que ele recebeu, o Nohana sorri brevemente antes de ser empunhalada. O Nohana parabeniza Zaraki e afirma que ele finalmente saiu vitorioso. Ele suplica para ela que ela não morra, enquanto ela lamenta internamente que não tem mais nada para oferecer a ele, e que agora ele tem tudo, tendo ganhado muito na troca. O Nohana concluiu que agora pode partir em paz, sabendo que cumpriu seu dever e que finalmente Zaraki é a pessoa certa para substituí-la. Bem, ela ficou feliz com sua morte, pois em seu ato final, ela conseguiu remover todas as trancas que ela tinha colocado no garoto na sua primeira luta, pois ela sabia que não importa que ela tenha saído vitoriosa na primeira luta, ela foi a própria derrotada, pois ela descobriu que o garoto estava se restringindo para não matá-la. Bem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar para o máximo de amigos para assim ajudar o canal a crescer. Ative o sininho aí também.